Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Saudade de vocês. Na nossa aula interativa a gente sempre mata um pouquinho dessa saudade, né? Mas ainda fica, né? Principalmente quando a gente vai pensando nas nossas matérias que a gente vai trabalhar. Mas qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a tia Cris. Estou aqui para esclarecê-las, tá bem? Vamos falar um pouquinho da nossa matéria de geografia? Nós começamos a conhecer sobre as atividades econômicas e nas últimas aulas a gente conheceu duas atividades econômicas de forma específica, que foi a agricultura e a pecuária. Nós começamos a perceber que a agricultura, né, o plantio, o cultivo de um determinado produto, onde o solo e o clima têm total influência sobre esse produto produzido na agricultura, que serve tanto de alimento quanto de matéria-prima para a fabricação de novos produtos. E na pecuária, nós conhecemos um pouquinho que é a criação de gados. E essa criação de gado é diversa, dependendo do animal que está sendo criado. E pode também ter diversas finalidades. E hoje nós vamos falar de duas atividades econômicas, que é a pesca e a mineração. Quando a gente fala de pesca, a gente está falando de uma atividade econômica que é realizada, que é desenvolvida em mares, rios, lagos e lagoas. No nosso estado, em Minas Gerais, nós não temos área litorânea. E na maioria das vezes aqui, a pesca é realizada ou em rios, né, ou em lagos e lagoas de forma de água doce. E aí, muitas delas, grande parte dessa pesca que é realizada é em forma de lazer familiar, né? Em pequena proporção apenas é para abastecimento dos mercados, que preferem muitas vezes comprar o produto de outros lugares, pelo preço, né, e pela variedade. Mas vamos conhecer um pouquinho dela, que é muito interessante a gente conhecer essa atividade econômica. Pega o seu livrinho de geografia na página 194. Vamos lá? A pesca é uma atividade extrativa que pode ser praticada no mar, em rios, lagos e lagoas. Quando falo uma atividade extrativa, quer dizer que é uma atividade econômica que extrai algo da natureza, que pode ser um elemento ou um animal, tá bem? Nos rios, lagos e lagoas, geralmente são utilizados pequenas embarcações. Já em alto mar, são necessárias grandes embarcações. As pessoas que trabalham na pesca são chamadas pescadores. Na pesca comercial, os animais são retirados em grandes quantidades. Quando fala de pesca comercial, está falando daquela pesca onde é responsável pela venda para grandes comércios, para esse produto chegar até o seu consumidor. Então, supermercados, lugares específicos de venda de peixe, né, peixaria, entre outros lugares. Então, essa pesca comercial, ela é voltada a abastecer esses lugares. Para isso, são utilizados a rede tradicional, a tarrafa, o curral de peixes ou a rede de arrasto. Eu separei umas imagens um pouco maior do nosso livro para a gente conhecer os instrumentos que são utilizados na pesca, visto que por nós não termos essa atividade econômica presente de forma influente no nosso estado, algum deles a gente pode não conhecer. Então esse daqui é a tarrafa, olha aqui a imagem. Tá vendo? É uma rede. Vamos ver para que ela serve no nosso livrinho? A tarrafa é uma rede pequena usada por um só pescador. Ela tem chumbo, bolinhas de metais pesado nos lagos e uma corda no centro. Olha os ladinhos dela, tá vendo? Olha as bolinhas de chumbo, isso pesa. E aqui no centro. O pescador joga a tarrafa aberta na água para depois retirá-la fechada. Já viu aqueles saquinhos de bolinha de gude? Bem parecido, já com os peixes dentro. O curral de peixes. O curral de peixes é um cercado feito com varas e cordas. Os peixes entram na área cercada,
trazidos ou empurrados pelas correntes de água, mas não conseguem sair dali por causa da posição das varas e das cordas. Então, olha aqui a imagem do curral de peixe. No seu livrinho também vai trazendo uma, olha. E aqui a tia Cris trouxe outra, ó, varas e cordas. Esse é um pouquinho diferente do nosso livro, é feito de forma circular. O peixe entra. Devido à posição das varas e das cordas, ora horizontal e vertical, eles não conseguem sair. E a rede de arrasto, que é uma rede de pesca geralmente grande, por isso usada por grupos de pescadores. Ela pode ser puxada manualmente por pescadores a pé ou por grandes barcos em alto mar. Já Cris trouxe um grupo de pescadores aqui para você ver, utilizando essa rede de arrasto. Tá bem? Olha, isso é um grupo de pescadores, pega por baixo, os peixinhos aqui. Vamos virar aí na página 195. Vamos falar um pouquinho dos pescadores, que são esses trabalhadores que vivem da pesca. Alguns pescadores usam o próprio barco. Outros trabalham para companhias nacionais ou estrangeiras, ou seja, para companhias nacionais é que pertencem ao Brasil, e estrangeiras que pertencem a outros países, que possuem barcos modernos e bem aparelhados e utilizam técnicas de pesca avançada. A criação de animais em meio aquático, em tanques, açudes, lagos ou represas, com a finalidade de comercialização, ou seja, de venda desses animais, chama-se aquicultura. E a criação de peixes chama-se piscicultura, que é a criação em espaço fechado, em tanques fechados. Tudo bem? E a mineração? A mineração ela é uma atividade econômica que vem falar da retirada de minérios do solo, do subsolo. Em Minas Gerais, nós temos muitas dessas atividades de mineração. Minas é o nosso nome do nosso estado, ele vem muito em relação às atividades econômicas que foram geradas, foram realizadas aqui. Nós éramos muito ricos em relação a vários tipos de minérios, somos ainda de minérios, de pedras preciosas, e a gente vai conhecer um pouquinho sobre isso. Só que a mineração é uma atividade econômica que, assim como todas as outras, precisa de um cuidado muito grande. Vamos falar em especial dela. Há anos, 2019, a gente teve um em Brumadinho, anos atrás a gente teve em Mariana, um desastre ambiental ocasionado por mineradoras, Por quê? Porque precisa-se de um cuidado ambiental muito grande para realizar essa atividade econômica. Porque é retirado os minérios que as empresas necessitam, mas do outro lado ficam os lixinhos, os rejeitos, que não é utilizado para esse produto que ele precisa e fica se acumulando. Esses rejeitos, muitas vezes, eles podem ser tóxicos, ou até mesmo se não forem tóxicos, se eles vazam, corre um grande risco de desastre, como infelizmente nós já presenciamos e nosso estado já vivenciou. E aí, até recuperar desse desastre, é levado um grande tempo, fora as vidas que são perdidas. Por isso, uma atividade que precisa de muita atenção. A extração de minérios do solo ou subsolo chama-se mineração. Há vários tipos de minérios, como o ouro, a prata, o ferro, o cobre, a bauxita, o petróleo e o sal. Esses minérios são utilizados para fabricar vários produtos, como joias, utensílios, máquinas e carros, entre outros. Veja alguns exemplos. Então, você está vendo um anel aí de diamante. Você está vendo uma panela de ferro. Então, são objetos criados a partir dessa atividade de mineração, onde é retirado essa pedra, onde é retirado esse ferro. E outros exemplos que a gente acabou de falar. As pessoas que trabalham na mineração chamam-se mineiros ou garimpeiros, aquele que retira.
A atividade de mineração geralmente causa grandes impactos ao ambiente, pois há retirada de vegetação, exposição do solo à ação erosiva da água da chuva e alteração dos cursos de água. Por isso, são necessárias regras para o desenvolvimento dessa atividade e, frequentemente, fiscalização, além da execução de estudos que procurem meios de reduzir esses impactos. Então, quando a gente fala de uma atividade econômica como a mineração, que vem ser a extração desse produto da natureza, a gente está falando de uma atividade que merece muita atenção. Porque se algo dá errado, tanto nós, seres humanos, como o nosso ambiente que nós precisamos para sobreviver, nós podemos vivenciar momentos muito tristes. Infelizmente, pelo descuido dessa fiscalização e das empresas que realizam essa mineração, nós já vemos isso, com um exemplo claro e vivido. Mas é preciso abrir os olhos, principalmente no nosso estado, que nós temos tantos lugares de mineração, tantos lugares de retirada de minérios do solo e subsolo, para a nossa comunidade, o nosso meio ambiente, não sofrer com os impactos. E aqui que pode ser o impacto? Por exemplo, lá em Brumadinho, a gente viu aquela lama toda naquela comunidade. Levou vidas, acabou com plantações, acabou com casas, a fauna e a flora, tanto a vegetação e os animais, correm grande risco, de extinção naquele lugar, porque o solo perde toda a sua riqueza de nutrientes, as vidas vão ali acabando. Então nós precisamos de um cuidado muito grandioso, não só ao falar da mineração, mas de todas as atividades econômicas. É preciso? Sim, é necessário realizar o trabalho, seja na agricultura, seja na pecuária, seja na pesca, seja na mineração, seja no comércio, seja na indústria, mas é necessário realizar um trabalho consciente, que nós precisamos tanto das pessoas quanto do meio ambiente para a gente conseguir um mundo melhor, Bom, essas são as duas atividades econômicas que a gente vai trabalhar hoje. Qualquer dúvida, você entra em contato com a tia Cris, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus.